E, bom, como a gente disse, né, termodinâmica trabalha estuda a questão das transferências de energia, tá? Principalmente quando envolve também a questão de transferência de calor, né, energia na forma de calor, e trabalho, beleza? Bom, o que é energia? É difícil a definição de energia em si, tá? Mas segundo o Einstein, no dicionário, tá? A física, né, de acordo com a física, capacidade que um corpo, uma substância ou sistema físico tem de realizar trabalho. Tá? Em filosofia, em Aristóteles, tá? A ação de um motor físico ou metafísico que permite a atualização de uma potencialidade. Como eu disse, né, é difícil definir o que é energia em si, mas nós temos alguns tipos de energia, tá? Duas delas que vocês já devem conhecer, tá? A energia cinética e a energia potencial, tá? A energia cinética está relacionada com velocidade, com movimento, e a energia potencial está relacionada com altura, ok? Bom, nós temos aqui a energia cinética, metade da massa vezes a velocidade ao quadrado, e a variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tá? Então, aqui vai estar relacionado com a velocidade final, energia cinética inicial com a velocidade inicial. Ok? Bom, e a energia potencial? É massa vezes a aceleração da gravidade vezes uma determinada altura, uma posição. Tá? A aceleração da gravidade vale 9,81 metros por segundo ao quadrado, e a variação da energia potencial é a energia potencial final menos a energia potencial inicial, ok? Bom, a energia potencial depende do referencial que a gente usa, tá? Mas a variação vai ser sempre a mesma, tá? Independentemente do referencial que se escolhe. Já a variação de energia cinética não depende do referencial, depende só das velocidades iniciais, da velocidade inicial e da velocidade final, tá? Então, ou ela é positiva, ou ela é negativa, ou ela vai ser nula se a velocidade final for igual à velocidade final, tá? Aqui ela só vai ser zero se as duas alturas forem iguais, tá? Bom, essa acho que você já conhece, a gente estuda no ensino médio, tá? Massa específica ou densidade, por isso estão os dois aqui, tá? É massa sobre volume, tá? Então, ó, a massa e o volume são propriedades extensivas, já a densidade é uma propriedade intensiva, tá? Não depende, né, da massa aí. Volume específico é volume sobre massa, tá? Então, específico é o volume sobre a massa, ou é o inverso da densidade. Por quê? Porque as tabelas, ao invés de mostrarem a densidade dos fluidos aí, tá? Das substâncias, mostra o volume específico. Tá? Então, densidade é 1 sobre volume, ou volume específico, né? No caso, volume específico, é 1 sobre a densidade, e volume específico vezes a densidade vai ser igual a 1. Tá? Então, né, esse é um conceito que a gente vai usar, né, porque é muito comum ter isso nas tabelas, tá? Vou passar essas tabelas para vocês, tá? Para vocês poderem usar aí para fazer os cálculos que a gente vai precisar um pouquinho mais para frente, tá? Bom, então aqui, só para ilustrar, né, a massa específica de alguns elementos, tá? Por exemplo, o aço, né? Todos eles são alguns sólidos, tá? O aço aí pesa mais ou menos 7.820 kg por metro cúbico. O alumínio, 2.700, né? É quase um terço aí da densidade do aço.
Chumbo aí pesa 11.340 kg, cobre 8.300 kg por metro cúbico, concreto 2.200 kg por metro cúbico, o gelo a 0 graus Celsius 917 kg por metro cúbico, a lã 100 kg por metro cúbico, a lã de vidro, né, olha só que ela é bem leve, né, 20 kg por metro cúbico, a madeira dura 720 kg por metro cúbico, a madeira mole 510 kg por metro cúbico, o ouro, né, 19.300, né, é bem denso mesmo, né. O PVC, 1.380 kg por metro cúbico, é um pouquinho mais que a água, né. Tá? Então, aqui nós temos alguns líquidos, tá? A água, 25 graus Celsius, pesa 997, tem uma densidade de 997 kg por metro cúbico, o etanol 783, gasolina 750, tá? Às vezes esses valores variam um pouco, tá? Principalmente da gasolina. A glicerina 1260, o óleo de motor 885, o mercúrio 13.580, tá? Tá aqui asterisco porque ele é um metal líquido, né? Ele é um metal na forma de líquido, tá? Nessa condição, nessa pressão, nessa temperatura. Olha que a água na forma de vapor, ela só tem uma densidade de 0,0231 kg por metro cúbico, tá? A água na forma líquida tem essa densidade. Olha a diferença, como é enorme, tá? A densidade do ar, 1,169, tá? Dióxido de carbono 0,18, aqui já são alguns gases, né? Que os líquidos são bem maiores. A densidade de monóxido de carbono 0,2968, nitrogênio 1,13 e oxigênio 1,292. Então, a diferença quando vai passando de sólido para líquido, né, com exceção do mercúrio, né, que é um caso à parte, e para os gases, né, os gases têm uma densidade bem menor. Tá? Então, está aqui, tá? A massa específica, né? Os gases estão aqui bem aqui do lado esquerdo. Aqui nós temos alguns sólidos, dependendo dos sólidos, né? As fibras, alguns isolantes, tá? Eles têm uma tendência a ter uma densidade muito baixa, tá? Alguns líquidos são, por exemplo, o mercúrio é mais denso que alguns sólidos, né? Que a gente viu, ok? Bom, vocês também estão começando a ver mecânica dos fluidos 1, tá? Vocês vão começar a estudar a estática dos fluidos, tá? E aqui nós vamos adiantar, quer dizer, eu também talvez, às vezes tem sobreposição de um conceito ou outro, tá? Mas não é muita coisa. É a questão da pressão, tá? O que é pressão? Força sobre área, tá? Quando tiver alguém querendo entrar, me dá um toque, às vezes eu ouço alguns, às vezes eu não ouço alguns outros, tá? Mas me dê um toque que eu paro a aula aqui e deixa alguém entrar. Às vezes eu me empolgo na aula aqui falando e eu me esqueço de ver. Tá? Já que pressão é força sobre a área, então nós temos a pressão. Alguns tipos de pressão, né? Pressão atmosférica, pressão manométrica e pressão absoluta. A pressão absoluta ela é a pressão atmosférica mais a pressão manométrica. Ou a pressão manométrica é a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. A pressão tabelada, a pressão nas tabelas de termodinâmica, tá? Vocês vão ver depois, ela é a pressão absoluta, tá, pessoal? Não é pressão manométrica, tá? Depois eu vou comentar com vocês, eu comento esse detalhe. Então, lembre-se que nas tabelas da água, da amônia, dos fluidos, de alguns fluidos refrigerantes que a gente vai ver, tem lá temperatura de 25 graus, pressão tal, aquela pressão tal é a pressão absoluta. Tá? Algumas tabelas têm elas na unidade inglesa, algumas tabelas a pressão está em bar e outras a pressão está em quilopascal.
Então, se nós temos aqui uma pressão atmosférica, por exemplo, de 100 kPa, na verdade a pressão atmosférica padrão é de 101.325 pascais, né? Mas vamos supor que seja de 100 quilopascais, tá? Para ficar mais fácil a conta. Se a gente tiver um sistema medindo aqui, a pressão está dando 130, tá? 130 menos 100, a pressão manométrica vai valer 30, que é a pressão absoluta 130 menos 100, a pressão manométrica vale 30, beleza? Se o sistema tiver uma pressão menor que a pressão atmosférica, vamos supor que a pressão absoluta, a pressão atmosférica continua valendo 100, tá? A pressão absoluta vale 80 quilopascais, tá? A pressão de vácuo, tá, vai ser a pressão atmosférica menos a pressão absoluta, ou seja, 100 menos 80, a pressão de vácuo vale 20, tá? Poderia-se falar que a pressão manométrica vale menos 20, porque a pressão absoluta, que é 80, menos 100, menos 20 kPa. Tá? Tem que dar o valor negativo aí, menos 20 kPa, senão a gente não sabe que ela vai estar para baixo. Tá? Agora, quando fala que a pressão de vácuo de 20 kPa, 20 kPa, sabe-se que é uma pressão que está abaixo da atmosfera. Tá bom? Então, cuidado com esses dois detalhes aí, tá? A pressão manométrica sempre vai ser a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. No caso particular, quando a pressão absoluta é menor que a pressão atmosférica, nós temos a chamada pressão de vácuo, ok? Professor, Sim. a pressão de vácuo, como ela está abaixo da pressão atmosférica, ela sai negativa? Depende, né? Tem leitor que dá o valor negativo ou não, mas ela vai estar abaixo, porque você faz uma sucção, tá? É igual aspirador de pó, tá? Pega o aspirador de pó, por exemplo, né? Eu estou dando o caso do aspirador de pó, que é uma coisa fácil. Como você faz para poder fazer a sucção, né? Você tem que puxar o ar, né? A pressão lá dentro tem que estar menor que a de fora, que é a pressão atmosférica, entendeu? Para poder ter isso. A pressão em si, se os valores são negativos, depende do medidor, tá? Tem medidor que tem o sinal negativo. Mas a pressão vai estar abaixo só isso que indica, tá? Não sei se ficou clara aí a resposta. Consegui entender, sim. Obrigado. Você conseguiu entender? É só nesse sentido. Por exemplo, né? Se você tiver um cano, vamos supor um cano longo, tá? Vamos supor que os dois canos, as duas pontas do cano, estejam cortadas e abertas para a pressão atmosférica. Se o início do cano e o final do cano tiver a pressão atmosférica, não vai ter nenhum escoamento de ar ou de um fluido, digamos assim, tá? Para que ocorra o escoamento desse fluido, tem duas maneiras. Ou no início você coloca uma pressão maior que a pressão atmosférica, que aí o ar vai escoar. Ou no final você coloca uma pressão menor que a atmosférica, para que o ar possa escoar também. Entendeu a questão? A questão é que, Entendi. a questão é que precisa se criar uma diferença de pressão, em que no início a pressão é maior e no final a pressão é menor, tá? Por exemplo, né? Porque assim, por isso que a gente, assim, eu já ia entrar aqui nos detalhes dos medidores, né? Pro escoamento, né? Para que ocorra o escoamento, o mais interessante que se conta é a pressão manométrica, tá? Porque o que a gente vai precisar é da diferença, tá? Como vai ser essa diferença é um detalhe à parte, dependendo de cada caso, tá? Então, por exemplo, no caso do aspirador de pó específico, você tem que ter uma pressão negativa, tá? Ou seja, pressão de vácuo, uma pressão abaixo da atmosfera, para poder fazer o escoamento, né, do pó, algumas coisas assim, no início do bocal lá do aspirador de pó. Tá bom? Ok, professor, obrigado.
Então, ó, por exemplo, né, medidor de pressão digital, tá? Então, temos aqui um medidor aqui que está medindo em bar, né, 62,75 bar. Um outro medidor aqui, tá? Os dois são medidores digitais. Tá? Hoje em dia é muito comum ter medidor digital, antigamente não tinha muito não, mas hoje é comum. Tá? Aqui, ó, um medidor de pressão de Bourdon. Tá? Esse PSIG, tá? Tem PSIG e bar G. Tá? Bar gauge, né? PSIG gauge, né? Ou seja, é uma pressão manométrica em bar, e PSIG é pressão manométrica em libra-força por pé quadrado, tá? Então, aqui em preto é a medição em bar, tá? Lembrando que um bar é igual a 100 kPa, né? 100 kPa. E aqui em vermelho é a pressão em psi, tá? Então, tem esse medidor aí, tá? Então, ele mede a pressão que ele mede, esse manômetro de Bourdon, por exemplo, tá? Ele mede em relação à pressão atmosférica. Então, se ele tiver aqui no 50, significa o quê? Que onde ele colocou lá, vamos supor que ele colocou no vaso de pressão, tá? Se ele estiver medindo 50 psig, né, significa que esse vaso de pressão está 50 psi, né, acima da pressão atmosférica, tá? Geralmente, a pressão atmosférica em psi é 14,7, tá? Mais ou menos 15, tá? Então, a pressão manométrica vale 50 e a pressão absoluta, por exemplo, valeria 50 mais 15, 65, tá? Se o manômetro tivesse aqui, por exemplo, em 10, né? No 10 bar, digamos assim, tá? Aqui nesse 10 aqui, a pressão manométrica vale 10 bar, e a pressão absoluta, por exemplo, né, 1 bar vale 100 kPa. Vamos supor que a pressão atmosférica seja de 100 kPa. Ou seja, a pressão atmosférica é praticamente 1 bar. Tá? Vamos supor que seja 1 bar. Então, a pressão absoluta valeria 11 bar, a pressão atmosférica 1 bar e a pressão manométrica 10 bar. Ok? Espero que tenha ficado claro isso aí, tá? Essa questão aí das diferenças, tá? Então, se tivesse aqui bar e aqui a letra A, aí seria bar absoluto, tá? Seria uma pressão absoluta. Se tivesse um PSI e um A aqui na frente, esse A significa que seria uma pressão absoluta, tá? Mas geralmente os medidores de pressão mais comum é medir manométrico, tá? Aqui um outro medidor de pressão de Bourdon, tá? Aqui ele mede em polegada de mercúrio, tá? E milímetro de mercúrio, tá? Ou quilograma em libra-força por legota quadrado, tá? Uma outra medida aí, e quilograma-força por centímetro quadrado, tá? Pode ver que aqui ele mede, está no 0, tá? Então aqui ele está medindo, ó, o negativo, ó. Ele mede o negativo também, e aqui para o lado direito ele está medindo positivo, tá? Então, esse é um medidor que ele mede tanto uma parte positiva como uma parte negativa, ok? Professor, Oi. Esse medidor de Bourdon é o mesmo usado pelos médicos? Pelos médicos? O esfigmomanômetro, alguma coisa assim, para medir a pressão? Eu acho que, eu não sei, eu acho que é mais ou menos igual. Não, eu nunca estudei esse medidor aí, é muito parecido, sabe? Porque esse medidor, eu não sei, eu teria que pesquisar isso com mais detalhes. Depois eu até vou até marcar isso aí, que eu já vi muito, eu também vejo que ele mede também uma pressão diferencial, tá? Mas eu vou até verificar, depois eu dou uma resposta para você melhor, porque eu não sei ao certo essa questão do medidor de pressão que mede a nossa pressão, tá? Mas eu vejo aí, depois eu dou uma resposta aí para vocês, tá? Não vou falar que porque o que é e o que não é, senão eu vou estar falando besteira, tá bom? Tudo bem, professor, obrigado. Mas eu pesquiso e eu vejo sim, tá? Não é muito complexo. Então, olha só, um detalhe aí, ó, né? Por exemplo,
Então, ó, se ele estiver medindo aqui para frente, né, ele vai estar medindo uma pressão positiva e aqui para baixo uma pressão negativa, ok? Bom, então aqui tem algumas conversões de unidade, ó, 1 pascal é 1 newton por metro quadrado, 1 bar equivale a 10 a quinta pascal, que vale 100 quilopascais, que vale 0,1 megapascal, tá? Lembrando que 1 mega é igual a 1000 quilo, e 1 quilo é igual a 1000 unidades desse aqui de pascal, tá? Uma atmosfera vale 101.325 pascal, uma libra-força por polegada quadrada vale 6.894,76 pascal, que equivale a um PSI, tá? PSI é pound square inch, tá? Libra por polegada quadrada, tá? Bom, vamos a uma outra unidade, questão da temperatura, tá? Que é o grau, quantidade de energia térmica existente em um corpo, tá? Popularmente, a temperatura dá a sensação de um corpo estar frio, quente, morno, gelado, ameno, tá? Então, ó, imagina o seguinte, 2 blocos iguais, tá? Mesmo material, mesma massa, tá? Só para ficar mais fácil. Suponhamos que ele esteja isolado do meio externo, tá? Que ele não perde temperatura para fora. E o corpo 1 está a 80 graus Celsius, o corpo 2, né, esse azul aqui, está a 20 graus Celsius. Tá? Com o tempo, tá? Os dois objetos, os dois corpos, eles vão estar a 50 graus Celsius, com certeza. Tá? Mesma massa, mesmo material, tá? Então vai ser a média aritmética dos dois, ok? Supondo ele isolado. Então, há essa igualdade de temperatura, tá? A medição da temperatura, tá? Dá essa ideia da questão de saber, né, como que ocorre essa transferência de energia. Tá? Em termodinâmica, a gente não vai estudar a transferência de calor, tá? Os modos de transferência de calor. Isso vai acontecer quando vocês forem estudar a transferência de calor. Tá? Aqui nós só vamos estudar as transferências de energia. Tá? A lei zero da termodinâmica, tá? Parece uma coisa muito, sim, não parece, né? Parece que é muito óbvio, né? Quando 2 objetos estiverem com temperaturas iguais com o terceiro objeto, eles terão as mesmas temperaturas. Então, a lei zero, né, veio para fazer medição de temperatura, tá? Originou a medição de temperatura, ok? Termodinâmica, né, se for estudado com mais profundidade, que não é o caso aqui no curso de graduação, tem os corolários, tem umas coisas mais, assim, enroladas, digamos assim, tá? Mas, para vocês aqui, é aprender o básico, que é igual eu também aprendi, né? Quem passa pelo curso de engenharia mecânica aprende, tá? Não tem nada fora do comum. Mas tem umas coisas meio interessantes mesmo, tá? Nós temos aí as escalas de temperaturas relativas. Professor, volta só um pouquinho, rapidinho. Sim. Ó, isso tudo tem na apostila, tá? Não tem problema não. Bom, quando puder mudar aí, você avisa. Pode mudar já. Obrigado, viu? Existem as escalas de temperatura, tá? As escalas relativas, que é em graus Celsius ou em graus Fahrenheit, tá? E as escalas de temperatura absoluta, que seja Kelvin ou graus Rankine. Tá? As escalas relativas, elas servem para o nosso cotidiano, de um modo geral, né? Porque fica fácil. Hoje a temperatura mínima tal, né? Eu estou aqui em Ribeirão Preto, falaram que foi 1 grau Celsius, né? A máxima parece que chegou a 25 graus Celsius, alguma coisa assim. Então, a gente tem uma noção do nível de temperatura. Tá? E aqui, por exemplo, geralmente o 0 graus Celsius é o ponto de solidificação ou de fusão, que equivale aos 32 graus Fahrenheit. Tá? E o ponto de ebulição, ou o ponto
de condensação, tá? Equivale aos 100 graus Celsius, tá? Isso aí na pressão atmosférica, tá? Ou 212 graus Fahrenheit, tá, ok? Agora, em termos de escala absoluta, tá? Os 100 graus equivale aos 373,15 Kelvin, o 0 graus Celsius equivale a 273,15 e o menos 273,15 graus Celsius equivale ao 0 Kelvin, tá? Esse aqui é o zero absoluto, tá? Nesse nível de temperatura, né, disse que não há nenhuma atividade não há atividade de energia, tá? Tudo está em estado, está tudo como se estivesse tudo parado, ok? O pessoal fez estudo, o pessoal faz estudo para ver o que acontece, eles chegam bem próximo desse 0 Kelvin, ok? Na unidade inglesa, tá? Que é esse outra termômetro aqui, tá? O 212 graus Fahrenheit, que corresponde aos 671,67 graus Rankine. O 32 graus Fahrenheit corresponde ao 491,67 graus Rankine. E o menos 459,67 graus Fahrenheit corresponde ao 0 grau Rankine, ok? Então, quer dizer que é outra escala absoluta, tá? Bom, por que vem a escala absoluta, tá? Para a gente poder ter uma uniformidade né, para o cálculo das propriedades. No fundo, tem a ver com o cálculo das propriedades para definir uma origem, para fazer para poder definir um marco, tá? Senão, cada escala relativa define uma sua e aí fica complicado, ok? Bom, mas vocês vão ver que na tabela da água, as propriedades são dadas em termos de graus, em temperaturas de graus Celsius, mas as propriedades são em Kelvin, tá? Por unidade de Kelvin. Depois eu vou comentar isso com vocês, tá? Mais para frente. Bom, aqui tem a relação entre 1 Kelvin é igual a 1 grau Celsius mais 273. A gente não vai usar esse 0,15, tá? A gente vai usar só o 273. Relação entre graus Celsius e graus Fahrenheit, tá? E a relação entre graus Rankine e graus Fahrenheit, tá? Esse graus Fahrenheit também, a gente, ao invés de trabalhar com 459,67, a gente vai trabalhar com 460, tá? Não tem problema não, ok? Bom, tá aí.